Vamos começar o nosso encontro de leitura do Hábitos Atômicos. Então eu convido. Oi, Ruth! Chegou! Vem na hora certa. Vamos conectar com o nosso coração, respirar fundo, feche seus olhos, diminui aí, baixa seu volume e respira. Inspira, expira. Sente o teu coração. Foca no centro do seu peito. Imagina uma luz se acender e expandir para todo o seu corpo. Essa luz sai pelos seus pés e vai passando pelas camadas de terra, água, rocha, até alcançar o coração do nosso planeta. Sente a conexão com esse cristal da terra, que traz a nutrição da Mãe Terra. Respira fundo, traga essa energia para debaixo dos seus pés. Imagine expandir para todo o seu corpo. Abre e acende todos os seus chakras. E você mentaliza: eu estou desperto, desperta e aberta para expandir a minha consciência nesse dia. E a energia do teu coração se expande para toda a sala, o ambiente onde você está. E a cada respiração, expande para todo o seu bairro, toda cidade, todo o país, todo o mundo, toda a terra. Você faz parte de todos os seres, todas as árvores, águas, pássaros. Inspira profundo e solta e expande além do universo, se conectando com os planos da existência. Vai sentindo as luzes claras e escuras. Você faz parte dessas luzes. Respira, expande ainda mais, se conectando com o quinto plano, os mestres, anjos, arcanjos. Energia boa. Inspira novamente, expande, conectando com o Criador. A luz branca, 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 branca e iridescente. Você faz parte do sétimo plano. Somos um com o Criador. Nesse lugar eu vou pedir permissão para você para fazer uma limpeza energética. Se permite? Respira fundo e se projeta para debaixo de uma linda cachoeira do mais puro amor incondicional.
Then the heart prays, then the heart shines, then the heart sees. All becomes love, all becomes love, all becomes love. Hey, you wanna, hey, ya, na, hey, nay. When we are one, when we are Se conecta com a gratidão. love, one within love, Gratidão, Criador, within pela canalização desse livro, a tudo que fomos, somos e seremos a partir da consciência, da expansão da consciência desse livro. Gratidão, gratidão, gratidão. Minha câmera fechou. Então vamos começar a nossa leitura. Vou compartilhar o livro aqui. Nós paramos na página 98, 97, né? Então hoje vamos continuar a partir da 98, que é o sexto capítulo. Bora? A motivação é superestimada, o ambiente é mais relevante. Ó, Anne Tordeico, médica de atenção primária no Massachusetts General Hospital em Boston, teve uma ideia maluca. Ela acreditava que poderia melhorar os hábitos alimentares de milhares de funcionários e visitantes do hospital sem alterar em nada a sua força de vontade ou motivação. Na verdade, ela não planejava sequer falar com eles. Anne e seus colegas projetaram um estudo de 6 meses para alterar a arquitetura para um projeto de 6 meses para alterar a arquitetura de escolha na lanchonete do hospital. Eles começaram mudando a arrumação das bebidas do local originalmente, os refrigerantes localizados no alto dos caixas registradoras do refeitório eram abastecidos apenas com refrigerantes. Os pesquisadores adicionaram água em todos os refrigeradores. Além disso, colocaram cestas com garrafas de água ao lado das estações de alimentos em toda a sala. Os refrigerantes ainda estavam disponíveis nas geladeiras principais, mas a água estava agora disponível em todos os locais com bebidas. Nos 3 meses seguintes, o número de vendas de refrigerante do hospital caiu 11,4%, enquanto as vendas de água aumentaram 25,8%. Eles fizeram ajustes semelhantes e viram resultados. Resultados semelhantes com a comida no refeitório. Ninguém disse uma palavra para os clientes da lanchonete. Antes tinha essa disposição, o caixa, né? E depois essa disposição mudou. Figura 8. Aqui está uma representação de como era a lanchonete antes que as mudanças no layout interno fossem feitas, à esquerda, e depois à direita. As caixas sombreadas indicam áreas em que a água engarrafada estava disponível em cada situação. Como a quantidade de água no ambiente aumentou, o comportamento mudou naturalmente, sem motivação adicional. Olha que interessante colocar água aqui, água aqui, água, 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 água. As pessoas geralmente escolhem produtos não pelo que são, mas por causa de onde estão. Se eu entrasse na cozinha e visse um prato de biscoito no balcão, pegaria meia dúzia e começaria a comer, mesmo sem ter pensado nisso antes e sem necessariamente estar com fome. Se a mesa comunitária do escritório estiver sempre cheia de donuts, biscoitos, será difícil não beliscar uma vez ou outra. Seus hábitos mudam dependendo do ambiente em que está e dos sinais à sua frente.
O ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Apesar das nossas personalidades únicas, certos comportamentos tendem a surgir e se repetir sob certas condições ambientais. Na igreja, as pessoas tendem a falar em sussurros. Em uma rua escura, as pessoas andam atentas e cautelosas. Sendo assim, a forma mais comum de mudança não é a interna, mas a externa. Somos transformados pelo mundo ao nosso redor. Todo hábito depende do contexto. Em 1936, o psicólogo Kurt Lewin escreveu uma equação simples que faz uma afirmação poderosa: comportamento B é uma função da pessoa e seu ambiente. Não demorou muito para que a equação de Lewin fosse testada nos negócios. Em 1952, o economista Hawkins Stern descreveu um fenômeno que chamou de sugestão de compra por impulso, que é acionada quando o comprador vê um produto pela primeira vez e vislumbra uma necessidade do produto. Em outras palavras, os clientes ocasionalmente compram um item não porque querem, mas por causa de como é apresentado a eles. Por exemplo, itens no nível dos olhos tendem a ser comprados mais do que os que estão perto do chão. Por esse motivo, você encontrará itens de marcas caras em locais de fácil acesso, nas prateleiras das lojas, pois geram mais lucro, enquanto as alternativas mais baratas são escondidas em locais mais difíceis de alcançar. O mesmo vale para as extremidades, as unidades no final dos corredores. Essas prateleiras são máquinas para ganhar dinheiro para os varejistas, porque são locais óbvios expostos a um alto tráfego de pessoas. Por exemplo, 45% de vendas de Coca-Cola vem especialmente de prateleiras nas extremidades de corredores. Quanto mais evidente a exposição de um produto ou serviço, maior a probabilidade de você experimentá-lo. As pessoas bebem Bud Light porque ela está em todos os bares e visitam a Starbucks porque há uma loja em cada esquina. Nós gostamos de pensar que estamos no controle se escolhermos a água em vez de refrigerante, presumimos que foi uma opção consciente. A verdade, no entanto, é que muitas atitudes que tomamos a cada dia não são moldadas por propósito e escolha, mas pela opção mais óbvia. Olha isso. Muitas das atitudes que tomamos a cada dia são moldadas por propósito e escolha, mas pela opção mais óbvia, né? Quem que nunca foi no mercado e na última hora pegou alguma coisa que estava ali perto do caixa? Criança, aquele monte de doce, um monte de coisa que fica bem embaixo assim, ó, das prateleiras, que é para eles já passar e pegando. Todo ser vivo tem os próprios métodos para perceber e entender o mundo. Águias têm uma impressionante visão a longa distância. Ah, não é por acaso que eu coloquei aquela música, né? Olha isso. Águias têm uma impressionante visão a longa distância. Cobras sentem cheiros degustando o ar, com as suas línguas altamente sensíveis. Os tubarões são capazes de detectar pequenas quantidades de eletricidade e vibrações na água, causadas por peixes nas proximidades. Até mesmo as bactérias têm quimiorreceptores, minúsculas células sensoriais que lhes permitem detectar substâncias químicas tóxicas em seu ambiente. Nos seres humanos, a percepção é dirigida pelo sistema nervoso sensorial. Percebemos o mundo através de visão, audição, olfato, tato, paladar. Mas também temos outras maneiras de sentir estímulos. Alguns são conscientes, mas muitos não são conscientes. A exemplo, você consegue perceber quando a temperatura cai, quando a temperatura cai de uma tempestade. Peraí. Você consegue perceber quando a temperatura cai antes de uma tempestade, quando a dor de estômago aumenta ou quando perde o equilíbrio quando caminha em solo rochoso. Os receptores do seu corpo captam uma ampla gama de estímulos internos, como a quantidade de sal no sangue, ou a necessidade de beber algo quando você está com sede.
A mais poderosa de todas as habilidades sensoriais humanas, no entanto, é a visão. O corpo humano tem cerca de 11 milhões de receptores sensoriais, aproximadamente 10 milhões de- deles são dedicados à visão. Alguns especialistas estimam que metade dos recursos do cérebro são usados na visão, dado que somos mais dependentes da visão do que qualquer outro sentido. Não é de surpreender que os estímulos visuais sejam o maior catalisador do nosso comportamento. Os estímulos visuais sejam o maior catalisador do nosso comportamento. Por essa razão, uma pequena mudança no que você vê leva a uma grande mudança no que faz. Como resultado, você pode imaginar como é importante viver e trabalhar em ambientes cheios de estímulos produtivos e livre dos improdutivos. Felizmente, há boas notícias a esse respeito. Você não precisa ser vítima do ambiente, também pode ser o arquiteto. Como projetar o seu ambiente para o sucesso? Durante a crise energética e o embargo do petróleo nos anos 70, os pesquisadores holandeses começaram a prestar muita atenção ao uso da energia do país. Em um subúrbio perto de Amsterdã, eles descobriram que alguns proprietários de casas consumiam 30% menos energia do que seus vizinhos, apesar das casas serem de tamanho similar e do preço da eletricidade ser o mesmo. Acontece que as casas nesse bairro eram quase idênticas, exceto por um detalhe: a localização do medidor de luz. Em algumas casas ficava no porão, em outras, no andar superior, no corredor principal. Como você pode imaginar, as casas com medidores localizados no corredor principal consumiam menos eletricidade. Quando o consumo de energia era óbvio e fácil de rastrear, as pessoas mudavam seu comportamento. Todo hábito é iniciado por um estímulo e é mais provável que percebamos aqueles que se destacam. Infelizmente, os ambientes em que vivemos e trabalhamos muitas vezes favorecem não praticar certas ações, porque não há qualquer estímulo óbvio para acionar o comportamento. É fácil não praticar violão quando ele está escondido no armário. É fácil não ler um livro quando a estante está em um canto do quarto de hóspedes. É fácil não tomar as suas vitaminas quando elas estão fora da vista na despensa. Quando os estímulos que desencadeiam o hábito são sutis ou ocultos, são fáceis de ignorar. Por comparação, criar estímulos visuais óbvios chama sua atenção para um hábito desejado. Criar estímulos visuais. No início dos anos 90, a equipe de limpeza do aeroporto de Amsterdã instalou um pequeno adesivo que parecia uma mosca no centro de cada mictório. Aparentemente, quando os homens se aproximavam do mictório, eles apontavam para o que pensavam ser um inseto. Os adesivos melhoraram sua pontaria e reduziram significativamente o escape ao redor dos mictórios. Análises posteriores determinaram que os adesivos reduziram os custos de limpeza no banheiro em 8% ao ano. Experimentei o poder dos estímulos óbvios em minha própria vida. Eu costumava comprar maçãs, colocava-as na gaveta de vegetais na parte inferior da geladeira e esquecê-las. No momento em que me lembrava, elas já haviam estragado. Eu não as via, então não as comia. Qualquer coisa que a gente coloca lá embaixo da gaveta, né, já era. Finalmente aceitei meu próprio conselho e redesenhei o meu ambiente. Comprei uma tigela grande e coloquei no meio da bancada da cozinha. Da próxima vez que comprei maçãs, foi lá que eu coloquei, bem no meio da cozinha, onde eu podia vê-las, quase como mágica. Comecei a comer algumas maçãs todos os dias simplesmente porque estavam à vista e não escondidas. Eis algumas maneiras de redesenhar seu ambiente e tornar os estímulos para os seus hábitos preferidos mais óbvios. Se quiser se lembrar de tomar sua medicação toda noite, coloque o frasco de comprimido bem ao lado da pia do banheiro ou na cabeceira da cama.
Se quiser praticar violão, coloque-o em um suporte no meio da sala de estar. Se quiser se lembrar de enviar mais cartões de agradecimento, mantenha uma pilha de papel perto da sua mesa. Se quiser beber mais água, enche algumas garrafas de água todas as manhãs e espalhe pelas áreas mais frequentadas da casa. Isso foi uma coisa que eu aprendi quando eu li esse livro a primeira vez, e a garrafa d'água fica em cima da minha mesa o dia inteiro. Eu já fazia isso quando eu trabalhava na empresa, né? E aí, quando eu mudei a minha rotina para trabalhar em home office, eu tinha muita dificuldade de lembrar de tomar água. Eu falei, vou fazer a mesma coisa que eu fazia na empresa, colocar a garrafa na mesa. Se quiser transformar o hábito em uma grande parte de sua vida, torne um estímulo grande parte do seu ambiente. Os comportamentos mais persistentes geralmente têm vários estímulos. Pense em quantas maneiras diferentes um fumante pode ser levado a pegar um cigarro, dirigindo o carro, vendo um amigo fumar, sentindo-se estressado no trabalho e assim por diante. A mesma estratégia pode ser empregada para criar bons hábitos. Ao espalhar estímulos ao redor, você aumenta a chance de se lembrar do seu hábito ao longo do dia. Certifique-se de que a melhor escolha seja sempre a mais óbvia. Tomar uma decisão melhor é fácil e natural quando os gatilhos dos bons hábitos estão bem à sua frente. A reconfiguração do ambiente é poderosa, não apenas porque influencia o modo como nos envolvemos com o mundo, mas também porque raramente é uma criação nossa. A maioria das pessoas vive em um mundo que os outros criaram para elas, mas você pode modificar os espaços em que vive e trabalha para aumentar a sua exposição a estímulos positivos. Peraí. Estímulos positivos, os negativos. Peraí, para reduzir os negativos. O planejamento do ambiente permite retomar o controle e se tornar o arquiteto da sua vida. Eu acho lindo esse arquiteto da sua vida. Seja o criador do seu mundo e não apenas o seu consumidor. Ai, meu Deus, dá para marcar tudo esse livro, gente. É incrível isso, né? A gente vive realmente no mundo dos outros, né? A gente compra o que os outros querem que a gente compre, porque eles deixam tudo à nossa amostra. Próxima vez que for no mercado, em vez de comprar tudo que tá assim em cima no seu olho, começa a olhar outras opções pra gente parar de comprar o que eles querem que a gente compre. Eu já faço isso, né, antes disso, mas olha. O contexto é o estímulo. Os estímulos ou gatilhos que desencadeiam o hábito podem começar de maneira muito específica, mas com o passar do tempo, seus hábitos se associam não apenas a um gatilho, a um único gatilho, mas a todo o contexto que cerca o comportamento. Por exemplo, muitas pessoas bebem mais em situações sociais do que jamais beberiam sozinhas. O gatilho raramente é um estímulo único, mas sim toda a situação. Ver seus amigos pedindo bebidas, ouvir a música no bar, ver as cervejas sendo servidas. Mentalmente atribuímos nossos hábitos aos locais em que ocorrem a casa, escritório, academia. Cada local desenvolve uma conexão com certos hábitos e rotinas. Você estabelece um relacionamento particular com os objetos em sua mesa, os itens na bancada da sua cozinha, as coisas no seu quarto. Nosso comportamento não é definido pelos objetos no ambiente, mas pelo nosso relacionamento com eles. Na verdade, essa é uma maneira útil de pensar sobre a influência do ambiente em seu comportamento. A influência do ambiente sobre o nosso comportamento. Pare de pensar no ambiente como um conjunto de objetos. Comece a pensar nele com base nos relacionamentos. Pense em como interage com os espaços ao seu redor. Para uma pessoa, o sofá é o lugar onde ela lê por 1 hora toda noite. Para outra, o mesmo sofá é o local em que assiste a televisão e toma sorvete depois do trabalho. Pessoas diferentes podem ter diferentes memórias e, portanto, hábitos diferentes associados ao mesmo lugar. A boa notícia: você pode se treinar para associar um hábito específico a um determinado contexto. Em um estudo, cientistas instruíram insones a irem para a cama apenas quando estiverem cansados. Se não conseguissem adormecer, deveriam se sentar em um cômodo diferente até que sentisse sono. Com o tempo, eles começaram a associar o contexto de sua cama com a ação de dormir, e ficou mais fácil adormecer rapidamente quando iam para a cama.
seus cérebros aprenderam que dormir, não mexer em seus telefones, assistir televisão, olhar o relógio, era a única ação que aconteceria naquele ambiente do quarto. O poder do contexto também revela uma estratégia importante. É mais fácil mudar os hábitos em um novo ambiente. Ajuda a fugir de estímulos e gatilhos sutis que o levam a seus hábitos atuais. Vá para um lugar novo, um café diferente, um banco no parque, um canto do seu quarto que raramente usa e crie uma nova rotina. É mais fácil associar um novo hábito a um novo contexto do que construir um novo hábito na presença de estímulos concorrentes. Pode ser difícil ir para a cama cedo se costuma assistir televisão no seu quarto todas as noites. Pode ser difícil estudar na sala, de estar sem se distrair, se é lá que sempre joga o videogame. Mas quando você sai do seu ambiente normal, deixa suas tendências comportamentais para trás, não estará mais lutando contra antigos estímulos ambientais, o que permite que novos hábitos se formem sem interrupção. É a mesma coisa de uma pessoa que está em dieta e deixa caixas de bombom espalhado pela casa, né? Eu tenho uma bomboniere aqui na minha sala e a minha filha lá esses dias ela é professora, ganhou um monte de bombom, encheu o bomboniere, estava derramando. Eu fui, guardei o que estava sobrando e não precisa deixar a amostra. Se você tem dificuldade com aquilo, tira da frente, né? Para que deixar mostrando ali? Não precisa entrar em luta o tempo todo. Aquela luta, ai, não posso comer o chocolate, não quero comer chocolate, o chocolate está espalhado pela casa. Espalha a fruta, garrafa d'água, muito legal. Quer pensar de forma mais criativa? Vá para uma sala maior, um pátio na cobertura, um prédio com arquitetura ampla. Tire uma folga do espaço onde você trabalha diariamente, que também é ali ligado a seus padrões de pensamento atuais. Está tentando se alimentar de forma mais saudável? É provável que você faça compras no piloto automático no supermercado de costume. Experimente um novo mercado onde você não conhece as prateleiras e você tem que procurar as coisas. Isso faz muito sentido. Você pode achar mais fácil evitar alimentos não saudáveis quando seu cérebro não sabe automaticamente onde eles estão na loja. Quando não conseguir ir para um ambiente totalmente novo, redefina ou reorganize o atual. Crie um espaço separado para trabalho, estudo, exercício, entretenimento e cocção. Um mantra que eu considero muito útil é: um espaço, um uso. Almoçar na mesa de trabalho, você está continuando a manter o, o cérebro no modo trabalho, né? Você não está comendo. Quando comecei minha carreira como empreendedor, costumava trabalhar no meu sofá ou na mesa da cozinha. À noite eu tinha muita dificuldade em parar de trabalhar. Olha o que eu acabei de falar. Não havia divisão clara entre o final do expediente e o início do tempo pessoal. A mesa da cozinha era o meu escritório ou o local em que fazia as minhas refeições. Bagunça no cérebro, né? O sofá era para relaxar ou para enviar e-mails. Tudo acontecia ao mesmo tempo. Alguns anos depois, finalmente consegui me mudar para uma casa com uma sala separada para o meu escritório. De repente, o trabalho era algo que acontecia ali e a vida pessoal era algo que acontecia lá fora. Foi mais fácil desligar o lado profissional do meu cérebro quando havia uma linha divisória clara entre a vida profissional e a doméstica. Cada ambiente tinha um uso principal. A cozinha era para cozinhar, o escritório para trabalhar. Sempre que possível, evite misturar o contexto de um hábito com outro. Quando começa a misturar contexto, você começa a misturar hábitos. Os mais fáceis geralmente vencem. Essa é uma das razões pelas quais a versatilidade da tecnologia moderna é um ponto positivo quanto negativo. Você pode usar o seu telefone para todos os tipos de tarefa, o que o torna um dispositivo poderoso. Mas quando é possível usar seu telefone para fazer praticamente tudo, fica difícil associá-lo a uma só tarefa. Você quer ser produtivo, mas também está condicionado a navegar nas redes sociais, verificar e-mails, jogar. Sempre que pega o telefone, é uma confusão de estímulos.
Você pode estar pensando, você não entende, mora em São Paulo, meu apartamento é do tamanho de um smartphone. Preciso que cada cômodo desempenhe vários papéis, bastante justo. Se o seu espaço é limitado, divida em zonas de atividade. Uma cadeira para ler, uma mesa para escrever, uma mesa para comer. Faça o mesmo com os espaços digitais. Conheça um escritor que usa seu computador apenas para escrever, seu tablet apenas para leitura e seu telefone apenas para usar as mídias sociais e enviar mensagem de texto. Todo hábito deveria ter um lar. Olha que interessante. Se conseguir manter essa estratégia, cada contexto ficará associado a um hábito e a um modo de pensamento específico. Os hábitos prosperam sob circunstâncias previsíveis como essas. O foco surge automaticamente quando você se senta em sua mesa de trabalho. O foco surge automaticamente quando você se senta na mesa de trabalho. Mesa de trabalho não é para assistir Netflix. O relaxamento é mais fácil se estiver em um espaço preparado para essa finalidade. O sono vem rapidamente quando é a única coisa que acontece no seu quarto. Se quer ter comportamentos estáveis e previsíveis, você precisa de um ambiente estável e previsível. Um ambiente estável em que tudo tem um lugar, é um propósito, é um ambiente e um propósito é um ambiente em que os hábitos se formam facilmente. Resumo: pequenas mudanças no contexto levam a grandes mudanças no comportamento ao longo do tempo. Todo hábito é iniciado por um estímulo ou gatilho. É mais provável que notemos os estímulos que se destacam. Torne os estímulos de bons hábitos óbvios em seu ambiente. Gradualmente, seus hábitos acabam associados não a um gatilho, mas a todo o contexto que envolve o comportamento. O contexto se torna o estímulo. É mais fácil construir novos hábitos em um novo ambiente, porque você não precisa lutar contra os velhos estímulos. Adorei! Amei, gente. Nossa, eu tô lembrando aqui de várias coisas, de várias mudanças que eu fiz na minha vida, na primeira vez que eu li esse livro. Então, eu criei um cantinho do café, uma, uma bandeja, e ali, deixa eu tirar isso aqui. E ali eu coloquei tudo que era ligado a café dentro desse negócio. Então ali fica o pó de café, o açúcar, o adoçante, todas as coisas que eu faço café. Então é uma bandeja que fica já preparada ali em cima da minha pia. Antigamente eu tinha que acordar, abrir os negócios e procurar uma coisa em cada lugar. Então eu criei um canto do café. Eu tirei tudo que era biscoito, pão, essas coisas, de perto da bancada. Eu coloquei do outro lado da bancada. Então, embaixo da minha bancada, embaixo do micro-ondas, fica ali uma cesta de frutas. Isso ajudou muito, inclusive, até minha filha, meu marido, a comer fruta, porque as frutas estragavam, porque elas estavam do outro lado da minha cozinha. Então, elas ficam exatamente no meio da minha bancada ali. E colocar a garrafa d'água em cima da minha mesa e várias outras coisas. Já deixar a bolsa da academia pronta de um dia para o outro. Gente, é incrível como o ambiente realmente ajuda e facilita a gente mudar os nossos hábitos. Como que foi aí para vocês? Deixa eu dar uma pausa aqui, peraí. Vamos continuar então, gente. Vamos pegar aqui o capítulo. Próximo capítulo 7. O segredo do autocontrole. Em 1971, quando a Guerra do Vietnã se aproximava do seu 16º ano, os congressistas Robert de Connecticut e Morgan de Illinois fizeram uma descoberta que surpreendeu o público norte-americano. Ao visitar as tropas, descobriram que mais de 15% dos soldados dos Estados Unidos em serviço eram viciados em heroína. Pesquisas complementares revelaram que 35% dos militares no Vietnã haviam experimentado heroína e 20% estavam viciados. O problema era ainda pior do que se pensava inicialmente. A descoberta levou um alvoroço em Washington, que, dentre outras coisas, levou à criação do Escritório de Ação Especial de Prevenção ao Abuso de Drogas, sob o comando do presidente Nixon.
Para promover a prevenção e a reabilitação e acompanhar os membros dependentes em sua volta para casa. Lee Robbins era um dos pesquisadores responsáveis em uma descoberta que lançou por terra todas as crenças até então aceitas sobre o vício. Robin revelou que quando soldados que haviam sido. Eu coloquei para gravar? Acho que sim, né? Haviam sido usuários de heroína, voltavam para casa, apenas 5% retornava o vício dentro de um ano e apenas 12% recaía dentro de 3 anos. Em outras palavras, aproximadamente 9 entre 10 soldados que usavam heroína no Vietnã eliminavam o vício quase da noite para o dia. Essa descoberta contradizia a visão predominante na época que considerava a dependência de heroína uma condição permanente e irreversível. Em vez disso, Robbins revelou que os vícios poderiam desaparecer espontaneamente se houvesse uma mudança radical no ambiente. Eu sou favorável a isso. No Vietnã, os soldados passavam o dia todo cercados de estímulos que o acionavam o uso da heroína. Imagina na guerra, gente. Meu Deus. A droga era de fácil acesso, eles viviam mergulhados no estresse constante da guerra, criavam vínculos de amizade com outros soldados que também eram usuários de heroína e estavam a milhares de quilômetros de casa. Poder do ambiente, né? No entanto, uma vez que o soldado retornava aos Estados Unidos, ele se via em um ambiente livre desses gatilhos. Ambiente livre de gatilho. Quando o contexto mudava, o mesmo acontecia com o hábito. Compare essa situação um a cada. Peraí. Compare a situação com a de um usuário típico de drogas. Alguém se torna viciado em casa ou com os amigos, vai a uma clínica para ficar limpo, um ambiente desprovido de todos os estímulos ambientais que induzem seu hábito. Retorna ao antigo bairro com todos os gatilhos anteriores que o levaram a se viciar. Não é de admirar que normalmente os números sejam exatamente o oposto do Vietnã. Em geral, 90% dos usuários de heroína sofreram recaídas quando saíam da clínica de reabilitação e voltavam para casa. Os estudos sobre o Vietnã contrariaram muitas das nossas crenças culturais sobre maus hábitos, porque desafiaram a associação convencional de comportamento doentio com fraqueza moral. Se você tem excesso de peso, é fumante ou viciado, deve ter ouvido durante toda a sua vida que isso é falta de autocontrole. Talvez até mesmo que você é uma pessoa ruim. De que a ideia de que um pouco de disciplina resolveria todos os nossos problemas está profundamente arraigada em nossa cultura. No entanto, pesquisas recentes demonstram algo diferente. Quando os cientistas analisam pessoas que parecem ter um tremendo autocontrole, verifica-se que os indivíduos não são tão diferentes daqueles que têm dificuldade em se controlar. O que acontece, na verdade, é que as pessoas disciplinadas são melhores em estruturar suas vidas de uma forma que não exija força de vontade ou autocontrole hercúleos de Hércules. Em outras palavras, eles passam menos tempo em situações tentadoras. As pessoas com mais autocontrole são tipicamente aquelas que precisam exercê-lo minimamente. É mais fácil praticar o autocontrole quando você não tem que usá-lo com muita frequência. Então, sim, perseverança, garra, força de vontade são essenciais para o sucesso, mas a maneira de melhorar essas qualidades não é desejar que você seja uma pessoa disciplinada, mas criar um ambiente disciplinado. Essa ideia, que desafia o senso comum, faz ainda mais sentido quando você entende o que acontece quando um hábito é formado no cérebro. Um hábito que foi codificado na mente está pronto para ser usado sempre que a situação pertinente surge. Quando Patty Owens, uma terapeuta de Austin, Texas, começou a fumar, costumava fumar quando andava a cavalo com um amigo. Em determinado momento, ela parou de fumar e conseguiu se manter longe do vício por anos. Ela também parou de andar a cavalo décadas mais tarde. Ao retornar aos passeios a cavalo, viu-se novamente desejando um cigarro pela primeira vez em anos.
Os estímulos ainda estavam internalizados, ela só não se expunha a eles naquele tempo. O cigarro ali virou uma âncora daquela sensação de liberdade, né? Aí a gente consegue, com Theta Healing, fazer essa resignificação. Uma vez que um hábito tenha sido codificado, o desejo de agir surge sempre que os estímulos ambientais reaparecem. Essa é uma das razões pelas quais as técnicas de mudança de comportamento podem sair pela culatra. Envergonhar as pessoas obesas com apresentações sobre perda de peso pode fazer com que se sintam estressadas e, como resultado, muitas pessoas retornam à sua estratégia preferida de enfrentamento, comer demais. Mostrar fotos de pulmões enegrecidos para fumantes leva a níveis mais altos de ansiedade, o que leva muitas pessoas a procurar um cigarro. Se você não prestar atenção nos estímulos, pode provocar o exato comportamento que deseja interromper. Os maus hábitos são autocatalíticos. O processo se retroalimenta. Eles provocam os sentimentos que tentam entorpecer. Você se sente mal, então come junk food. Junk food. Porque comer junk food você se sente mal. Assistir a televisão faz você se sentir preguiçoso. Então você assiste mais televisão, porque não tem energia para fazer outra coisa. Preocupar-se com a sua saúde faz com que você fique ansioso, o que faz com que fume para aliviar a ansiedade, o que piora ainda mais a sua saúde e logo se sentirá mais ansioso. É uma espiral descendente, um trem desgovernado de maus hábitos. Pesquisadores referem-se a esse fenômeno como desejo induzido por estímulo. Um gatilho externo cria um desejo compulsivo de repetir um mau hábito. Uma vez que você percebe uma coisa, começa a desejá-la, esse processo está acontecendo o tempo todo. Muitas vezes sem nos darmos conta. Cientistas descobriram que mostrar os viciados uma foto de cocaína por apenas 33 milissegundos estimula o caminho da recompensa no cérebro e provoca o desejo. Essa velocidade é rápida demais para ser registrada conscientemente pelo cérebro. Os viciados não conseguiam nem mesmo identificar o que tinham visto, mas ansiavam pela droga da mesma forma. Moral da história: você pode quebrar um hábito, mas é improvável que o esqueça, uma vez que os sulcos mentais do hábito tenham sido criados em seu cérebro. São quase impossíveis de serem removidos completamente, mesmo que não sejam usados por um bom tempo. E isso significa que simplesmente resistir à tentação é uma estratégia ineficaz. É difícil manter uma atitude zen em uma vida cheia de interrupções. É preciso muita energia no curto prazo. Você pode escolher dominar a tentação. Domínio próprio. Em longo prazo, nos tornamos um produto do ambiente em que vivemos. Para ser franco, nunca vi alguém manter hábitos positivos de forma consistente em um ambiente negativo. Nunca vi ninguém manter hábitos positivos de forma consistente em um ambiente negativo. Quando você está fazendo dieta e está todo mundo te chamando para fazer as coisas, para ir em churrasco, né? Meu Deus. Como uma abordagem mais confiável é eliminar os maus hábitos pela raiz. Uma das maneiras mais eficazes de acabar com eles é reduzir a exposição aos estímulos que o desencadeiam. Se não conseguir trabalhar, deixe o telefone em outro cômodo por algumas horas. Desliga. Se está continuamente sentindo que não é bom o suficiente, pare de seguir as contas de mídia social que provocam ciúmes e inveja. Se está perdendo muito tempo assistindo televisão, remova do quarto. Se está gastando muito dinheiro com produtos eletrônicos, pare de ler as resenhas dos últimos equipamentos de tecnologia, dos lançamentos. Se estiver jogando videogame em excesso, desconecte o console e coloque-o em um armário após cada uso. Essa prática é uma inversão da primeira lei da mudança de comportamento. Ao invés de torná-lo claro, você pode torná-lo invisível. Nossa, que legal! Muitas vezes me surpreendo com o quanto essas mudanças simples são eficazes. Remova um único estímulo e todo o hábito desaparece. O autocontrole é uma estratégia de curto, não de longo prazo.
Você pode ser capaz de resistir à tentação uma ou duas vezes, mas é improvável que consiga reunir força de vontade para vencer seus desejos todas as vezes. Em vez de convocar uma nova dose de força de vontade sempre que quiser fazer a coisa certa, sua energia será melhor aproveitada para otimizar o seu ambiente. Otimize o ambiente. Esse é o segredo do autocontrole. Torne os estímulos de seus bons hábitos claros e os maus hábitos invisíveis. A minha percepção aqui é que ele está querendo dizer que é um esforço muito grande para manter o autocontrole quando você está inserida dentro do ambiente, que nem eu falei da dieta, tendo bombom pelo todos os lugares, né? Então, fica muito mais fácil a gente cuidar do ambiente e aí a força de vontade vai ser um estímulo a mais ainda. A primeira lei da mudança, a inversão da primeira lei da mudança de comportamento é torná-lo invisível. Uma vez que um hábito é formado, é improvável que seja esquecido. Pessoas com autocontrole elevado tendem a gastar menos tempo em situações tentadoras. É mais fácil evitar do que resistir. É mais fácil evitar do que resistir à tentação. Uma das maneiras mais práticas de eliminar um mau hábito é reduzir a exposição a estímulo que desencadeia. Eu vou ler de novo. Uma das maneiras mais práticas de eliminar um mau hábito é fazer uma sessão de Theta Healing. O autocontrole é uma estratégia de curto, não de longo prazo. Ai, amei. Deixa eu ver aqui. Aí aqui ele está dando a criar um bom hábito. Torne-o claro. Preencha a avaliação dos hábitos, anote seus hábitos atuais para se conscientizar deles. Use as intenções de implementação. Eu irei, comportamento às tal horas e tal local. Use o empilhamento de hábitos. Depois de tal hábito, eu farei tal hábito, eu farei tal hábito. Redesenhe seu ambiente. Torne os estímulos dos bons hábitos claros e visíveis. Torne-o atraente, fácil e satisfatório. As três leis, né? Como se livrar de um mau hábito? Reduza a exposição, remova os estímulos dos seus maus hábitos do ambiente. Torne-o desinteressante, torne-o difícil, torne-o satisfatório. Temos uma tarefa aí maravilhosa, hein? Você pode imprimir uma versão completa desse roteiro. Lá, 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 lá. E vamos começar a segunda lei no próximo dia de leitura, a página 119. Vamos parar aqui. Torne-o atraente. Gente, vamos ter tarefas a fazer hoje, hein? Olhar o ambiente, ver o que vocês podem mudar. A gente quer mudar a nossa identidade, a gente quer moldar a nossa identidade. Então, o que eu preciso fazer? Mudar o meu ambiente, né? Começar pelo ambiente. Que delícia! Vamos receber alguns downloads aqui do Criador? Respira fundo, leva tua consciência lá para a luz branca, 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 branca. E a partir do Criador, Deus, tudo que há, tudo que é, eu trago para você o sentimento e a sensação do que é criar um bom hábito, de que você já sabe tornar esse bom hábito claro, de que você já sabe se conscientizar pelos hábitos que você precisa criar na sua vida, que você sabe implementar com clareza esses hábitos na sua vida aqui agora. Você aceita? Que você já sabe analisar o seu ambiente, reorganizar o seu ambiente da forma com que o seu comportamento seja mudado a partir de um ambiente fácil, leve, tranquilo, que você sabe otimizar esse ambiente para ser compatível com esses novos hábitos que você deseja criar a partir de agora. Você aceita? Que você já sabe ter autocontrole em todos os níveis de crença para o bem maior. Aceita? E você me permite trazer a partir do Criador de que é fácil, possível, permitido, merecido, iniciar o processo para eliminar os maus hábitos, que você já sabe quais são os maus hábitos que você precisa eliminar.
e que hoje é um ótimo dia para começar esse processo. Você sente? Respira fundo. Permite trazer para você que você sabe separar o ambiente de lazer, de trabalho na tua vida. No seu espaço de trabalho é o lugar de trabalhar, o seu espaço de lazer é o lugar de se divertir, que você já sabe criar estratégias na sua vida para criar espaços separados de trabalho, estudo, exercício, entretenimento, que você já sabe fazer isso com muita leveza na sua vida, que isso pode se tornar automático, leve, sem esforço, sem sacrifício, sem se autocobrar, que você já sabe reorganizar os seus espaços para estarem mais convenientes com os novos hábitos que você precisa criar a partir de agora, você aceita? Então, visualiza aí o seu espaço e a partir do Criador eu te trago a clareza necessária de que você já sabe o que precisa ser feito. Deixa o Criador mostrar o que você precisa mudar, se você precisa tirar sua mesa de trabalho do lugar, ou se você precisa colocar alguma coisa aí no teu ambiente de trabalho para você ter mais foco, que você sabe ter os estímulos necessários visuais para ter foco no momento necessário de ter foco, você aceita? Inspira, leva a tua consciência para debaixo de uma linda cachoeira e toma um banho de luz, uma cascata de luz. Vá trazendo todas essas consciências, novas consciências e os empilhamentos dos novos hábitos. Cada dia, criando novos hábitos, hábitos saudáveis. E a vida vai ficando leve. Como é bom. E a partir do Criador, vamos nos conectando com a gratidão. Gratidão, Criador, por esse momento, por esse encontro, por essa leitura, pela canalização desse livro. Gratidão a tudo que fomos, somos e seremos a partir de agora. Arro! Ei, amores! Gratidão.